Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai falar sobre um estilo artístico chamado Op Art. A Op Art, na verdade, significa Optical Art e foi um estilo artístico, uma licença poética artística, na verdade, que aconteceu por volta da década de 60, lá nos Estados Unidos, tá certo? Professor, qual era o objetivo, né, da Op Art, aí, de tentar misturar um pouquinho de ciência, fisiologia e arte? Era tentar trazer novas formas aí de apreciação de arte. Lembra que eu já falei para vocês que arte é a mesma coisa que crítica social? Arte é expressão humana? Então, a Op Art traz essa brincadeira aí com a questão da ilusão de ótica e tudo mais, e com isso ela traz um novo senso crítico para todas essas construções artísticas aí a partir da década de 60 nos Estados Unidos, tá? Qual outro intuito dessa licença poética, né, dessa vanguarda artística chamada Op Art? Na verdade, era uma grande crítica ao consumismo em massa, ao consumismo, ao capitalismo dos Estados Unidos, que obviamente se estendeu por todo o mundo, né, América, Europa e tudo mais. Então, a Op Art ela traz aí algumas ferramentas para essa crítica maciça, para essa crítica mais incisiva, né, dentro desse consumismo desenfreado, que era muitas vezes, ou continua sendo, na verdade, imposto ali até pelas redes de comunicação e fazendo com que as pessoas entrassem nessa onda toda aí desse consumismo desenfreado, né? Aquela história de quando você consegue comprar um objeto, aquele objeto já não serve mais, você já tem que comprar outro e outro e outro, e isso não tem nada a ver com sobrevivência ou necessidade específica, tá certo? Então a Op Art ela vem como uma vanguarda, como um estilo aí, uma ferramenta artística justamente para isso, com essa conotação de crítica social, tanto do que estava acontecendo naquele momento, quanto a uma nova forma aí das pessoas se portarem perante a sociedade, né? Que é uma forma de elas começarem a um disparate aí desse consumismo sem nenhum sentido, sem nenhuma necessidade efetiva aí. Essa Op Art, então, ela é, na verdade, uma continuação do que foi a Pop Art antes, e ela tem algumas características principais, que são elas: explorar as ilusões de ótica ali do espectador que está vendo aquela obra, defender a arte menos expressão e mais visualização, ou seja, é uma arte mais de impacto do que uma arte que te faça pensar ou analisar muita coisa. Quando elas são observadas, dão a impressão de movimento, então clarões ou vibrações, e por vezes elas parecem inchar ou se deformar. Oposição a estruturas idênticas que interagem umas com as outras, produzindo um efeito óptico. O observador ele se torna um participador, na verdade, né? A obra não existe sem a participação do espectador, da pessoa que está olhando, analisando a obra. Ela tem uma função ali naquele momento. Busca nos efeitos ópticos, que busca aí também uma constante alteração. E as cores têm a finalidade de passar por ilusões de ótica ao observador. Qual foi o grande cara e o cara mais importante de todo esse movimento? Foi um carinha chamado Victor Vasarely, tá? Que deu ali deu ali todas as suas ferramentas, todas as suas estruturas mais impactantes ali dentro desse movimento chamado Op Art. Só deixando bem claro, gente, Op Art vem depois da Pop Art, que era aquela crítica massiva ao consumismo desenfreado, e a Op Art ela continua nessa comunicação, ela continua nessa linguagem de crítica ao consumismo, tá? Então ela vem com uma outra plataforma, uma outra forma de trazer a arte aí para a sociedade daquele momento, que era os anos 60 dos Estados Unidos e mais tarde dos outros lugares, tá certo? A gente tem que pensar que tudo isso serve, na verdade, para uma nova forma, uma reinvenção da arte, que passou por grandes modificações ali, com o uso da fotografia e mais tarde com o uso da própria arte dentro ali da publicidade e propaganda, do marketing e tudo mais. Então a arte se reinventando e trazendo aí como herança essa crítica ao consumismo desenfreado. Tudo bem? Pontos importantes. Op Art fez sucesso durante um curto espaço. Ela vem com uma herança ali da Pop Art com a crítica ao consumismo desenfreado. Ela trabalha muito mais numa linguagem fisiológica, com a participação do espectador,
ou seja, ela não existe sozinha, ela não tem uma conotação decorativa ou de impacto esplendoroso, ela precisa do espectador para que ela aconteça de forma interativa, e ela acontece ali para que exista uma reinvenção da arte no momento ali dos anos 60 e um pouco depois, em que a arte ela começa a ser esquecida, né? A sua importância ela começa a ser esquecida e começa a ser substituída ali por outras formas de interação, tá certo? Assim como a fotografia. Tudo bem, pessoal? É isso. O cara mais importante disso tudo é o carinha chamado Victor Vasarely, um húngaro que trouxe as suas ferramentas ali para toda essa linguagem chamada OP Art. Tudo bem? Galerinha, plataforma de arte, não se esqueçam de responder. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Boa semana, bom feriado e um abração forte para todo mundo.